essa expressão que você usou, medida em nano, né? Acho que essa é a medida que designa a mudança total e profunda desse paradigma todo, né? Porque a nanomedida é uma medida quântica, né? Ela acontece já no nível de subdivisões e de subdivisões para o negativo, de dar conta, que o que ela consegue, o que a gente consegue até hoje, os homens com as tecnologias desenvolvidas, chegar, o menor ente mensurável ganhou esse nome métrico no mundo subatômico de nanomedida. E é a partir dessa nanoreferência que eles estão partindo para imprimir nessa nanodimensão aquilo que, por exemplo, hoje ainda ocupa esse espaço gigantesco aqui, né? Uhum. Porque nós começamos a falar dos tecladões, de tudo, de não sei o quê, aí o Jack mostrou como tinha encolhido tudo para um teclado e um notebook, e aí o Elmo falou do software, né? E falou do ambiente quântico, e eu estou dizendo que isso tudo aí vai sobrar espaço numa nano-unidade para isso e o que mais você quiser. Ou seja, é a capacidade de tornar a coisa infinitamente mais do que mini, levá-la para um mini que está para além do menor, para além do pequeno, é para o mini quase não pontuável. É quase que imprimir e escrever no invisível. É como, de fato, ganhar o poder de escrever no nada. O átomo ficou tão grande. pequeno. O átomo virou um cosmos. O átomo ficou imenso, né? Dentro dele cabem mundos e mundos e mundos. E aqui mesmo, entre nós, o que está acontecendo está todo sendo ativado também por mecânica quântica, né? Ontem à noite eu estava vendo um programa num dos canais aí que eu mais assisto sobre defesa de vírus na internet. Né? Os mini hackers, os super hackers, os PhD em hackeanismo que ganham fábulas para burlar coisas para serem aperfeiçoadas e tudo mais. E o desenvolvimento quântico do combate à virulência na internet. O indivíduo dizendo que eles já estão fazendo o teste de, naquele ambiente da internet, lançar partículas subatômicas, que são aquelas que da natureza mínima de a emissão de um elétron, de um fóton, de uma coisa dessa natureza, mas especialmente definida pelo fato de que no ambiente quântico qualquer observação daquele ente o faz desaparecer. Então, a presença do vírus diante daquele ente quântico faz o ente quântico desaparecer e ejeta o sinal inteiro de combate automático. Então, uma coisa extraordinária. Agora, você falou... Stealth, vírus stealth. Né? Já chegou a isso, hein? Já está lá naquele ambiente, né, matrixiano e tal. Então, até anteontem, o Moisés, nosso irmão lá da estação de São Paulo, me mandou um texto do autor da trilogia do Matrix. Eu coloquei lá no site, numa entrevista de 2003 na revista Época, e que eu não tinha lido, e botei apenas porque ela reforça um monte de coisas que a gente vem dizendo insistentemente a esse respeito.
E você perguntou, isso aí é de Deus? Quem criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, de onde tudo isso aí decorre, todo o conhecimento que os humanos desenvolvem, decorre dessa matrix da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela foi criada por Deus, ela não foi criada por nenhum ente alienígena perverso, foi criada por Deus, a criação de Deus, tanto quanto a árvore da vida. Ela deveria ter o lugar dela na existência humana. Provavelmente tivesse. Peraí, desculpa, isso é muito legal. Ela deveria ter o lugar dela na existência humana. Provavelmente um dia tivesse, teria tido. Nós poderíamos ter comido do fruto dela antes da hora. No dia em que Deus dissesse Tá comer e beber. Senão não haveria razão dela ter sido... Ela estava lá, ela não era um diabo vegetal. É a árvore do pecado. Não era um diabo vegetal. Era uma árvore linda do conhecimento do bem e do mal. Agora, o homem não estava preparado para lidar com ela. Agora, o que o homem ouve é não coma, porque se você comer você vai morrer. Assim como na natureza, existem bilhões de árvores que se nós comermos, nós morreremos. Existem, o mundo está cheio de árvores do conhecimento do bem e do mal, de árvores que curam numa medida própria, de árvores que numa medida aumentada matam. Não é? Árvores que em geral só fazem o bem, mas um elemento dela transformado alquimicamente de sólido em líquido ou qualquer outra coisa gera um efeito negativo. Bem e mal é a existência, está presente de bem e de mal. Então a árvore não era um LSD edêmico, não é como às vezes dá a impressão de que fosse. O cara chegou, careta, caretaço, aí ele foi e a mulher diz, mas que coisa, vai ser uma viagem psicodélica, olha, nós nunca mais seremos os mesmos, nossos neurônios ficarão alterados, a gente vai fazer uma viagem, a mente vai crescer, se dilatar, o guru serpente nos falou, aí vamos lá e tal, enfim. Aí, ih, o elefante está voando. Não foi assim. Do lado de fora não havia nenhuma seiva naquela árvore que tivesse o poder de mudar a mente. Não era um alterador de consciência. O mais poderoso, contínuo e crônico de todos. Não é? Se ela existisse como vegetal com esse poder, pode ter certeza, seria o maior objeto de tráfico da existência. Ia ser pílula de árvore do bem e do mal para todo lado. Então, ela não está aí para ser sintetizada, ela não é a árvore, ela é a simbolização. A árvore do conhecimento do bem e do mal só existe no Éden da mente do homem. Essa geografia não é externa, essa geografia é interna, ela é espiritual e a coisa mais próxima que a gente teria do espiritual para ilustrar o espiritual hoje, como nenhuma outra geração teve antes de nós, é o quântico. Não é? Ela habita um ambiente de bem e mal, ou seja, de total probabilidades, possibilidades, por isso é quântico o ambiente. De conhecimentos que podem se conectar e formar mundos e como podem implodir existências, tudo é possível ali dentro. E conectados e tudo mais. Então está aqui dentro. Naquele meu livro lá, Tábuas de Eva, tem uma introduçãozinha nele que é mais ou menos coerente com a introdução do Nefilim, onde eu falo assim de maneira mais explícita pela primeira vez sobre o significado espiritual das descobertas quânticas. No Tábuas de Eva eu chego a dizer que o homem vai descobrir logo, logo,
que a grande máquina quântica é o cérebro, é a mente humana. E mais do que o cérebro, é o software psíquico que roda no homem, porque o espírito ainda é uma dimensão mais abaixo do que qualquer elemento físico pontuável possa designar ou determinar. Então, o que está mais próximo é isso aí. Você vai descobrir que a gente usa 8% da mente apenas, que 92% habitam uma zona de silêncio e inutilidade, não é? É que a misericórdia de Deus conteve, porque imaginem, se essa virada, esse salto interior, que foi fruto daquela transgressão de dizer, eu prefiro correr o risco da morte, mas saber como Deus sabe, que foi a decisão humana. Eu prefiro beber morte, mas ter a sensação de saber como Deus sabe. Essa foi a tara mais básica e essencial que se instalou em nós. Nessa decisão, o galope, a virada percepcional aconteceu para sempre. Muito rápido. Não, e foi instantânea. Aí Deus conteve uma parte. Instantânea. Então, E a misericórdia de Deus fez contimentos, como também conteve o caminho para a árvore da vida, porque ele disse, já imaginou? Agora, nesse estado, se comer da árvore da vida, ele vai se imortalizar, porque não vai viver para sempre. Vida eterna é uma qualidade de existência conforme Deus. Imortalidade é só continuidade de qualquer forma de existência. E aí Deus disse, se comerem da árvore da vida, vão se zumbificar. Vão se tornar imortalmente criadores da maldade, porque conquanto a árvore seja do bem e do mal, como a decisão de comê-la foi a decisão de uma transgressão e não de uma escolha, porque, nem de uma opção, porque Deus não disse, olha, aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal, se der vontade, comam. Aí ela seria do bem e do mal. Mas não, ele disse, não comam. Então o ato de comer faz do resultado uma inclinação perene na direção do mal. Porque a aproximação dela já foi decidida como transgressão, de modo que o que se obtém desse conhecimento, o fluxo maior é na direção da transgressão. E eu acho que os elementos psicológicos da razão dessa tendência, dessa escolha, já nascem do elemento motivacional mais primordial. E a gente vai, e a gente corre qualquer risco. Então, o próprio motor que gerou o impulso, os elementos todos, designaram a tendência do fluxo. De modo que a gente usa esses acervos e existem um monte de elementos que são contimentos para que isso não ande logo na direção do que é mal. Número 1 é o egoísmo humano. Não é? Nós somos salvos da maldade final pela nossa maldade. Pela nossa maldade. Então o egoísmo humano. O indivíduo, ele não quer, na maioria das vezes, usar aquilo ali para eliminar a assistência. Ele quer usar aquilo ali para demonstrar poder sobre a assistência. Porque se o desejo primordial fosse poder para acabar com os outros, ele estava tudo destruído. Não, mas a vaidade é maior. E ele diz, não, eu quero esse poder para todo mundo ver. Então ele preserva o outro para que o outro exista para idolatrá-lo. E é isso que vai salvando a acumulação de poder. Como, por exemplo, o dinheiro, que é a raiz de todos os males. Ao mesmo tempo, vai nos preservando, é uma desgraça tão grande dizer isso, mas é fato, vai nos preservando de que o mal chega a galope ainda mais rápido.
Porque, por exemplo, nessa crise agora do efeito estufa, aquecimento global, e rasgo da camada de ozônio, mudanças climáticas e tudo isso, qual é o elemento que está sendo a mola propulsora para tentar começar a diminuir as coisas? É o amor à natureza? Não. Econômico. É econômico. O Al Gore chegou para o dono do Walmart e mostrou para ele como ser ecologicamente correto poderia não só ajudar a salvar a terra, mas economizar fábulas em dinheiro. O cara disse, me interesso no negócio. E a quantidade de pessoas que estão começando a se interessar cada vez mais pelo negócio estão correndo atrás de dinheiro. É crédito de carbono, é crédito daquilo e daquilo outro. Redução de imposto, por aí fora vai. Mas é a árvore, é o lado mal da árvore diminuindo o impacto cataclísmico que ela poderia ter pela doença da vaidade humana. E se vê em tudo, né? Lado, né? E se vê em tudo quanto é área. Eu estava vendo inclusive na moda, né? Tecido ecológico. Agora a moda é tecido ecológico. Né? Tecnologia ecológica. Outra coisa, por exemplo, fundamental é a geração de filhos. O indivíduo se ama no filho. A maioria não ama o filho, não. Ele se ama no filho. Aí, como ele se ama no filho, quando ele começa a desenvolver esse sentimento assim, muito primitivo, que não é amor ainda, é narcisismo. Ele se ama no meu moleque, Aí ele começa a dizer, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa, senão vai ficar caótico mesmo. Aí existe um outro elemento motivacional ali, mas que também é só por causa dele, e não por causa da criação, nem da percepção de tudo, nem de harmonia entre os homens, nem de relacionalidade com o que Deus fez. Não, é só o umbigo, na melhor das hipóteses. Outro condimento aí da árvore é a certeza hoje em dia de que todas as coisas teriam consequências tão globais que não dá para o cara jogar no quintal do vizinho. O quintal do vizinho virou o quintal de todo mundo. Nós estamos todos aquintelados no mesmo lugar. Então, isso faz pensar, porque se houvesse a chance de construir assim um portão invisível, uma barreira de impedimento de transferência de poluição, de doença biológica e química, de efeitos de radiação, seja lá o que for, pode ter certeza. Hoje em dia o Irã levantaria essa parede em volta dele dos países colegas e chumbo no mundo, e vamos ficar por aqui mesmo, porque o ânimo está presente, a vontade destrutiva, só não existem os meios de fazer isso só no outro, porque o vento dessa podridão faz a volta na terra rapidinho e destrói todo mundo.